Você já percebeu a quantidade de homens com seus 30, 40 anos, mas agindo como garotos de 15? Não é sobre idade, é sobre comportamento. Se esse for o seu caso, existe uma versão sua que precisa morrer hoje. E eu sei que isso pode soar pesado, mas se você não matar o menino que vive dentro de você, ele vai sabotar cada área da sua vida. Seu trabalho, seus relacionamentos, sua saúde. A pergunta é, quanto tempo mais você vai deixar esse menino controlar sua vida? Olha, eu não sei qual que é a sua situação agora. Talvez você esteja travado na carreira, talvez os seus relacionamentos não vão pra frente, talvez você saiba exatamente o que precisa fazer, mas toda vez que chega a hora, você recua. E aí vem aquela sensação que corrói por dentro, aquela frustração, aquele peso no peito que diz, cara, eu podia ser mais do que isso. Esse não é um vídeo que eu tô aqui pra te dar um tapinha nas costas e falar que tá tudo bem, porque não tá. E você sabe disso. O problema, muitas vezes, é que existe um garoto dentro de você tomando as decisões que deveriam ser de um homem. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quando que você passou a se considerar um homem adulto, formado? É difícil cravar, né? A real é que a transição de menino para homem não acontece automaticamente. Não é automática aos 18 anos, aos 21 anos, nem aos 30. Comigo, por exemplo, foi quando eu decidi aos 22 anos ir embora de casa, mudar de país e tentar sorte como imigrante, comprar uma passagem só de ida, me jogar no mundo com dinheiro para me manter 2 semanas. Esse foi o meu choque de amadurecimento. Esse foi o primeiro passo. O segundo passo veio quando meu pai passou a depender 100% de mim, por conta de problemas de saúde, problemas financeiros, e eu tive que assumir a responsabilidade, segurar a bronca, amadurecer de verdade. Esse vídeo não é para atacar os caras de 30 e poucos anos ali que moram com os pais. Cada um sabe da sua realidade, tem as suas dificuldades. É sobre algo muito mais profundo. A real é que a sociedade ela não tem mais ritos de passagem como os povos antigos e até algumas tribos indígenas ainda têm. Ninguém te puxa de lado e fala, olha, agora você é um homem. A partir de hoje, você é um homem formado. Então o que acontece? Caras de 28, 32, 40 continuam operando ainda com a mentalidade de adolescente. E como é que você identifica isso? Pelos padrões. O menino, ele foge. Quando a conversa fica difícil, ele some. Quando o relacionamento exige confronto, ele evita. Quando o trabalho cobra responsabilidade ali, real, ele arruma uma desculpa. O imaturo culpa tudo e a todos. Sempre tem algo responsável pelo fracasso dele. O chefe é injusto, a ex era louca, o sistema é contra ele, o governo é o vilão. Ele coleciona justificativas como troféus. O menino ele busca o conforto acima de tudo. Ele escolhe sempre o prazer imediato. Mais um episódio da série, mais uma rodada no bar, mais um dia de procrastinação. Porque o conforto é seguro, é conhecido. E sabe o que é pior? O menino precisa de validação constante. Ele posta, checa, espera reações, quer aparecer a todo custo. Ele molda a opinião baseado no que os outros vão pensar. Terceiriza a própria identidade. Agora eu preciso que você entenda uma coisa. Esse menino não é um vilão. Ele foi necessário quando você tinha 8, 10, 15 anos. Foi uma parte da sua vida. Agora, muito provavelmente, ele está te sabotando. Não adianta você tentar construir uma vida de um homem, de grandes conquistas, de realizações, com as ferramentas de uma criança. Quantas vezes você já tentou mudar? Quantas segundas-feiras foram o recomeço? Você fez promessas para si, ali cheio de empolgação, e durou 3 dias, voltando exatamente para o mesmo padrão comportamental. E aí você pensa, o que tem de errado comigo? Nada. Não tem nada de errado com você. O problema é que muitas vezes você precisa amadurecer. É difícil você adicionar hábitos de um homem em cima de uma mente imatura. É como você construir um prédio ali numa fundação de areia. Deixa eu te explicar. Uma criança, um menino, opera num sistema de recompensa muito mais imediatista. O senso de tempo de uma criança é completamente diferente de um adulto. Ele quer tudo para ontem. Ele quer o resultado agora. Ele quer se sentir bem hoje. Então você começa a treinar, mas não vê resultado ali nas primeiras semanas e desiste. Você começa a produzir conteúdo, mas não viraliza ali o primeiro, o segundo vídeo e logo abandona. O menino, ele não tolera o desconforto. Ele interpreta a dor como perigo. Então toda vez que algo fica difícil, o cérebro grita, sai dessa, isso não é pra você. E você obedece, porque você ainda não matou esse menino interno. E tem um outro ponto, o menino ele tem medo de julgamento. Então você nem tenta aquele negócio porque e se não der certo?
Você não fala aquela verdade porque e se te julgarem? Você não aplica para aquela vaga porque e se eu não for bom o suficiente? Todo esse medo, toda essa hesitação, toda essa procrastinação não é preguiça, é insegurança. É o menino tentando te manter seguro. Mas ninguém constrói nada grande de verdade sem sair dessa falsa rede de segurança. Então como é que você mata esse menino? Eu tô falando de uma morte de padrões, uma morte de uma identidade que não te serve mais. E essa morte metafórica dói, é incômoda. Primeiro, você para de negociar. O menino é mestre em negociação interna. Só hoje eu não vou treinar. Amanhã eu começo de verdade. Dessa vez não conta. Acabou. Quando você decide algo, você executa. Sem debate interno. A decisão já foi tomada. A palavra de homem não faz curva. Tu falou que faria, agora é sua obrigação moral fazer. Isso parece simples, mas é extremamente difícil. Porque toda vez que você negocia com você mesmo, você ensina o teu cérebro que as suas palavras não têm valor. Você se torna pouco confiável para si mesmo. E se você não pode confiar em si mesmo, quem é que vai confiar em você? Segundo, você assume responsabilidade total. Não 99%, total, 100%. Sua vida é resultado das tuas escolhas, ponto. Não importa o que aconteceu com você, não importa quem te machucou, não importa as cartas que você recebeu para jogar a vida. O que importa é o que você faz com isso agora. O mundo não é um lugar justo, nunca foi. Agora você pode chorar por conta disso, ou você pode fazer o que está no teu alcance. E eu sei que isso é duro de engolir. É mais fácil você culpar. Mas quando você estiver culpando algo, você está dando todo o poder para algo externo. Você está dizendo, a minha vida depende do que o fulano fez. Não, a sua vida depende de você. E eu sei, é tentador jogar a culpa em outra coisa. É quase que uma massagem no nosso ego. Terceiro, você busca o desconforto intencionalmente. Para de evitar as conversas difíceis. Tem aquela conversa que você está evitando. Termina aquele relacionamento que já acabou. Peça demissão do emprego que você sabe que não é o teu lugar. Começa aquele projeto que te apavora. Não espera estar pronto. Vai com medo mesmo e constrói coragem no processo. Crescimento e desconforto são duas faces da mesma moeda. E quarto, e talvez mais importante, você para de buscar validação. Para de postar esperando os aplausos. Para de moldar a tua opinião baseado no que os outros vão pensar. Você desenvolve um código interno, um conjunto de valores que tu não negocia e vive por eles mesmo quando ninguém tá vendo. Essa morte do menino é dolorosa. Você vai perder alguns amigos que só gostam da sua versão mais imatura. Você vai eliminar hábitos que te davam prazer vazio. Você vai perder essa ilusão de que tem alguém vindo para te salvar. Mas do outro lado dessa morte, nasce o homem. E quem que é esse homem? Porque eu não tô falando de estereótipo. Eu não tô falando de ser frio, insensível ou alguma caricatura de masculinidade. Eu tô falando de algo muito mais profundo. O homem, ele carrega o peso. Ele entende que reclamar não ajuda em nada. Ele entende que a vida não é justa, que vão ter dias ruins, que a responsabilidade é pesada. E ele carrega mesmo assim. Porque alguém precisa dele. Porque ele escolheu. O homem, ele mantém a sua palavra. Quando ele diz que vai fazer uma coisa, ele faz. Não porque tem alguém cobrando, mas porque a palavra dele tem valor. Se ele fala que vai acordar às 5 horas da manhã, ele acorda às 5 horas da manhã. Se ele fala que vai construir algo, ele constrói. Sem drama, sem desculpa. Começa a enfrentar a realidade. Para de fugir da realidade. Se algo não está funcionando, admite. Se você errou, assume. Se alguém precisa ouvir algo difícil, fale. Se torne mais forte fisicamente, mentalmente, emocionalmente. É assim que você garante que você consegue proteger as pessoas à tua volta. E deixa eu ser muito claro sobre uma coisa. Quando eu falo sobre matar o menino, não estou falando para você acabar com a leveza da tua vida, com as brincadeiras, com o senso de humor. Estou falando de amadurecimento e responsabilidade. E nesse processo você vai falhar. Vão ter momentos ali em que o moleque vai voltar. Vão ter momentos ali de fraqueza. Mas a diferença é que agora você sabe, você reconhece e você escolhe de novo. E entenda uma coisa, você não precisa de mais informação. Você já sabe o que precisa fazer. Você já sabe que precisa acordar mais cedo, que precisa treinar, que precisa ter conversas difíceis, que precisa começar aquele projeto, você já sabe. O problema, na maioria das vezes, não é falta de conhecimento. O problema é a falta de execução. E a execução falha muitas vezes porque o menino ainda está no controle. Só que hoje pode ser diferente. Não porque eu falei, mas porque você
decidiu. E se você está pronto para transformar decisão em ação, para criar um sistema de evolução na tua vida, a grande verdade é que um desejo não muda nada. Agora, uma decisão pode mudar tudo. Você pode fechar esse vídeo e continuar exatamente como está. Amanhã vai ser mais um dia igual, mais um menino adiando ali, evitando, reclamando. Ou você pode fazer diferente. Você pode olhar no espelho hoje e dizer, acabou. Essa versão de mim morreu agora. E passar a agir de acordo. E ninguém vai fazer isso por você. Nem um vídeo, nem um livro, nem um guru. Eu posso te mostrar o caminho, mas é você que precisa se mover. Você precisa escolher todo santo dia, matar o menino e agir como homem. E deixa eu te falar mais uma coisa. O mundo precisa de você. Não do menino inseguro, procrastinador, cheio de desculpas. O mundo precisa de homens fortes. A sua família precisa de um homem forte. Seus filhos precisam de um homem forte. As pessoas que você ainda nem conhece, mas que vão ser impactadas pelo seu trabalho no futuro, coisas que você ainda vai construir, precisam disso. Não se dê ao luxo de ficar pequeno. Não se dê ao luxo de desperdiçar o seu potencial. Muita gente depende dessa tua melhor versão. Então para de se sabotar. Identifica pelo menos uma área na tua vida onde o menino ainda está no controle. Pode ser o treino que você está adiando, pode ser a conversa que você fica evitando, o projeto que você quer tirar do papel e nunca começa. E quando você fizer isso, quando você realmente fizer, você vai sentir mais respeito por si mesmo. Você vai olhar no espelho e vai começar a reconhecer um homem de palavra. Não um garoto num corpo de adulto, um homem de verdade. A escolha é sua. Você pode ficar confortável, seguro, pequeno, ou você pode matar o menino e enfrentar essa dor da transformação. O tempo vai passar de toda forma, de qualquer jeito. Daqui a um ano, quando você tiver um ano a mais, a pergunta é, você vai ser o mesmo cara, com os mesmos problemas, as mesmas desculpas, ou você vai ser um homem melhor, que olha pra trás e agradece por ter tido a coragem de mudar quando teve a chance. Eu não posso decidir por você, mas se você assistiu até aqui, eu acredito em você. Eu acredito que você não chegou até aqui por acaso. Eu acredito que dentro de você, muito provavelmente você já sabia que precisava ouvir isso. Esse pode ser o chacoalhão que te faltava para te fazer entrar em ação. E por fim, mata o menino. Deixa o homem nascer.